Agosto é o mês das vocações e, como em todo mês, no dia 21, nós dedicamos essa data para falarmos sobre a beatificação do Padre Vítor Coelho de Almeida. Ainda jovem, Padre Vítor perdeu a mãe e foi criado pelo seu pai. Com a ajuda do Padre João Batista Kiemeyer, foi levado para o Seminário Santo Afonso. Ele não se considerava digno de ser sacerdote, pois quando criança não tinha lá bons comportamentos. Era um menino desobediente, como ele mesmo costumava dizer. Eu não tinha formação religiosa. Eu não conhecia as coisas lindas da religião. Como é que eu ia então querer ser padre? Por que sacrificar a minha vida a não ser por uma coisa grande, bonita como é ser padre? Mas eu não sabia a beleza de ser padre. Aprendi com a molecada tudo que não prestava. Fiquei um menino muito ruim. Até os 11 anos eu não estava no caminho bom. Eu só gostava de me divertir e de fazer tudo que era pecado. Meu primo me pegou e me botou no seminário. Ele era padre. Já morreu. Eu entrei no seminário. O diretor me perguntou: você quer ser padre? Falei: não. Padre Vítor Coelho está em processo de beatificação. Isso significa que, como servo de Deus, ele pode interceder por todos aqueles que confiam a ele suas orações. Ele tinha o dom da vocação. Isso significa que ele ouviu e seguiu o chamado de Deus para a sua vida. E foi isso que ele se propôs a fazer. Foi fiel ao chamado do Senhor para cuidar do povo de Deus. Para falar sobre os caminhos vocacionais de Padre Vítor, nós vamos conversar com o irmão Mauro Maciel, lá no Memorial Redentorista. Já estamos no Memorial Redentorista e o irmão Maciel já está aqui ao meu lado. Irmão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito de que Padre Vítor, já que ele não se achava digno de ser um sacerdote, por que Deus escolheu ele? Olá, amigos. Aqui estamos no Memorial Redentorista. Com relação ao Padre Vítor, a questão vocacional, ele se não achava digno, de tal missão, de tal vocação, mas isso é muito comum em todas as vocações, autênticas. Ou seja, ninguém é digno de tamanha missão, mas na verdade Padre Vítor tinha consciência da sua vocação. E Deus, de fato, como diz São Paulo, apóstolo, chama os humildes, os enfraquecidos, os fragilizados. Porque quando nós nos sentimos fracos, a gente deixa Deus agir no nosso lugar. Então foi o que aconteceu realmente com o Padre Vítor, Na sua condição de fragilidade humana, ele deixou que Deus atuasse nele, a exemplo do seu filho Jesus e com as luzes e os efeitos do Espírito Santo. Agora, irmão, nós sabemos também que muitas são as vocações que são alimentadas pelo exemplo do Padre Vítor Coelho de Almeida, Por que isso acontece? Por que o exemplo dele chama tantas pessoas a serem também religiosos, religiosas? Quando uma vocação é autêntica, há uma aceitação do vocacionado e um assumir. Foi o que aconteceu com o Padre Vítor, Ele aceitou o chamado de Deus, como ele próprio, quando contava a história vocacional dele, Eu, então, aprendi, comecei a gostar. Começar a gostar, significa eu assumir. Comecei a assumir a vontade divina na minha vida. Então, era isso que o Padre Vítor queria dizer, E com autenticidade, com tamanha convicção, esse aceitar e esse assumir, tornou-se um grande exemplo, E continua exemplo para todos nós até hoje. Eu falo, como testemunha viva, porque eu aprendi muita catequese com o Padre Vítor através, do rádio. E ele, de fato, convencia a gente com os seus argumentos de doutrina, de catequese. Por isso que ele foi um homem tão acreditado, por causa dele houve tantas inspirações vocacionais, entre homens e mulheres, a vida religiosa, a vida sacerdotal, por causa da convicção vocacional que ele tinha, que ele carregava em si mesmo, Então, uma vocação assumida, como dizia Santo Afonso, experienciada também pelo Padre Vítor, ela deixa rastros,
ela deixa testemunho que convence as outras pessoas também a assumir bem a vocação recebida por Deus. Que a gente possa, então, a exemplo do Padre Vitor, também dizer sempre o nosso sim. Fiat, faça-se a sua vontade. Padre Vitor era um pregador do Evangelho e tinha o dom de alcançar o coração das pessoas, de tocar na alma e trazer a paz e bênçãos que tantos desejavam. Ele foi responsável por despertar a vocação de muitos jovens que hoje são padres, irmãos, freiras e religiosos. E também foi um grande incentivador da vida em família. Um exemplo de vocação que surgiu através das pregações do servo de Deus é o irmão Viveiros, que após ter a sua experiência de se encontrar nas palavras do servo de Deus, nos relata a representação dele em sua vida. No primeiro momento, eu queria ser padre. A minha família é muito numerosa, nós éramos em 14 irmãos, um faleceu bem novinho. E a gente se reunia para rezar o terço. A minha mamãe, Dona Cota, rezava assim: meu Deus, o Senhor me deu tantos filhos, não vai me dar a graça de ter um filho padre? E foi nascendo no meu coração o desejo de ser padre. Até que, ouvindo o Padre Vitor, eu disse: eu quero ser padre daqueles de Aparecida, da congregação do Padre Vitor Coelho de Almeida. Veja como isso foi marcante. E o Padre Vitor, então, foi quem foi o mediador, o instrumento de Deus para eu conhecer a congregação dos missionários redentoristas. De querer ser um missionário redentorista, o Padre Vitor representa para mim o grande devoto de Nossa Senhora. Por isso, irmãos, o Padre Vitor para mim representa aquele instrumento de Deus que proclamou a palavra com unção, com sabedoria. Ele é muito importante para todos nós, missionários redentoristas. Com Nossa Senhora Aparecida ao seu lado, Padre Vitor era a personificação da igreja. Levava por meio da sua voz todo o amor e conhecimento. O resultado foi e ainda é o crescimento da devoção. Por isso eu convido você para rezarmos juntos a oração que faz parte da novena pela beatificação do servo de Deus. Trindade Santa, eu vos agradeço e vos louvo a vida e as virtudes de vosso servo, Padre Vitor Coelho. Bendito seja Deus para sempre. Senhor meu Deus, eu vos agradeço porque lhe destes o carisma de levar as pessoas até Jesus Cristo pela conversão pessoal. Bendito seja Deus para sempre.